Programa não recomendado para menores de 10 anos. É o programa Revolução Jesus e que bom nós estarmos juntos aqui. Eu digo de volta juntos porque depois da JMJ ainda nós não tivemos a oportunidade de estarmos ao vivo aqui no programa Revolução Jesus. Pelo menos eu, que estava vivendo essa experiência incrível em Lisboa, Portugal, na JMJ, com certeza você pôde acompanhar pela TV Canção Nova. Foram dias esplêndidos, cheios da graça de Deus e a missão, é claro, não pode terminar, porque a JMJ não é apenas um momento, ali é uma partida, porque a partir dali nós somos chamados a comunicar tudo aquilo que nós vivenciamos. E é por isso que o Revolução Jesus continua com a sua missão e nós não vamos parar, porque esta é a missão da Canção Nova e nós contamos com a sua ajuda para que nós consigamos chegar ainda mais longe no anúncio, para que mais pessoas conheçam a Jesus Cristo. E aí, você topa essa missão junto com a gente? Já fez a sua contribuição nesse mês? A gente estende as mãos e conta com você. Bom, gente, o espaço aqui do Revolução Jesus está um pouco vazio, já os nossos convidados vão preencher, mas eu quero deixar aqui o meu abraço para Rafaela Aragão, a qual nós não veremos mais aqui no programa Revolução Jesus. Triste por um lado, mas feliz por outro, porque ela foi para uma nova missão. Deus inaugura um novo tempo na vida da Rafaela, da comunidade Canção Nova, agora lá em Aracaju. Já deixo o meu abraço a você. Essa é a nossa vida missionária, gente. Ora nós estamos aqui, ora somos enviados e a Rafa agora vive esse novo tempo e temos grande gratidão no nosso coração por tudo que ela contribuiu com a missão Revolução Jesus nesse tempo. E é por isso que eu quero deixar que ela mesma fale nesse VT aí que ela deixou gravado pra gente, se despedindo. Com você, Rafa. Quero uma novidade com vocês. Vocês sabem, né, que a vida missionária é assim. A gente está à disposição da missão. E hoje eu estou aqui na missão de Aracaju. Isso mesmo. Eu fui remanejada, saí da missão de Cachoeira Paulista, continuo na Canção Nova, tá? Mas hoje estou aqui na missão de Aracaju. É um novo de Deus para minha vida. Claro que meu coração está apertado porque eu amo Revolução Jesus. Eu estou saindo do programa, mas o Revolução Jesus continua na minha vida. Eu quero viver essa revolução para sempre. Mas eu quero agradecer este tempo que eu estive no Revolução. Quero agradecer a toda a nossa equipe maravilhosa. Quero agradecer a você, Tiago, que sempre foi esse irmão maravilhoso. Conviver com você foi assim, para edificar a minha vida, né? O Tiago, essa pessoa que vocês veem aí no programa, ele é assim todos os dias. E estar ao lado dele, apresentar o Revolução nesse tempo, foi um desafio, mas também uma graça de Deus concedida a mim. Fui muito feliz no Revolução Jesus. Sou ainda na Canção Nova, né? Muito feliz. E eu quero agradecer a você também que participa, que vê o programa todas as segunda-feiras e que sempre está ali mandando uma mensagem quando vai à cachoeira, dá um abraço, partilha um pouco da sua experiência conosco. Foi muito bom esse tempo e estou aberta ao novo de Deus, né? Mas quero dizer que eu sou muito feliz por ser Canção Nova. Fui muito feliz de estar no Revolução Jesus e hoje estou aqui colhendo o novo de Deus. Então eu quero me despedir de vocês, mas dizer que eu estou aberta a qualquer mensagem que vocês quiserem mandar. E também, quando quiser visitar, vir aqui em Aracaju, venha me ver, que eu estarei muito feliz de acolher vocês, viu? Até mais e que seja um novo tempo na vida minha, da sua, Thiago, mas também de todos vocês que nos acompanham. Até mais! Ah, Rafa, você vai fazer muita falta, já está fazendo aqui, te garanto, mas obrigado, viu? Fui muito edificado também com a sua presença, em todo esse tempo que nós estivemos juntos aqui na missão, né? Então tenho certeza que também nesse novo tempo na sua vida aí, você vai frutificar muito. E claro que nós temos muito a dizer, e não apenas eu, mas também aqueles que fazem parte da equipe do Revolução Jesus. Tem um recadinho para você, Rafa. Rafa, mais do que uma irmã de comunidade, uma companheira no setor do trabalho, posso dizer que eu ganhei uma amiga nesse tempo. Me ajudou muito nesse processo, né, na direção do Revolução Jesus, ela como produtora, depois também assumindo a apresentação junto com o Thiago Marcon, e essa feliz descoberta, né, da Rafaela com muitos talentos, que se superava nas frentes das câmeras, né, porque a Rafa é um pouco tímida, mas ali a gente percebia de fato a eficácia sobrenatural do carisma, empenhada nos roteiros, na produção, e realmente deu tudo nas suas apresentações. Cada vez que ela estava no programa, ali de fato era a Rafaela
né, sem interpretação, mas a Rafa com tudo aquilo que ela tinha de melhor, com tudo aquilo que ela tinha na sua essência, que era Deus, na forma de levar a juventude a fazer uma experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, através do programa Revolução Jesus. Rafa, sei que você vai ser muito feliz na sua nova frente de missão. Nós aqui sentiremos sua falta, mas sei que tudo existe um propósito de Deus, tá bom? Bom, a gente fica triste de fato, né? Porque vai deixar saudade, vai deixar uma lacuna aqui. E de fato, Rafa, você é uma pessoa insubstituível naquilo que você é, tá bom? Deus te abençoe, que a Virgem Maria te conduza nesse novo tempo. Tchau. Ei, Rafa, olha eu aqui, sua atual diretora, né? Há pouco tempo no programa Revolução Jesus, venho dizer que foi para mim uma satisfação ter você ao meu lado, ter você na equipe, ter você também como apresentadora, sempre ali se empenhando, se dedicando para dar o melhor de si a cada programa. Te vejo uma mulher muito esforçada e agradeço por todo esse toque feminino, doce, cuidadosa, atenciosa, sempre muito zelosa com o programa. Muito obrigada, porque isso tudo faz muita diferença e você tanto me ajudou neste tempo, não só nas coisas práticas, nas demandas de trabalho, mas também foi me ajudando a viver bem a missão, com alegria, com leveza, sempre ali me escutando diante dos desafios. Então, por tudo isso, muito obrigada. Deus te abençoe neste novo tempo e seja você, né, na sua nova missão, para que outras pessoas tenham esse privilégio de conhecê-la e fazer experiências boas contigo. Beijo! Seja muito bem-vindo aqui à Missão Canção Nova Aracaju, a terra de milagres, celeiro de vocações. Nós aqui, uma parte da nossa TV aqui em Aracaju, espera por você. Então, seja muito bem-vinda. Vem, Rafa! Vem, Rafa! É bom demais! Vem pra terra de milagres! Vem! Aí já está sendo muito bem acolhida aí pela Missão de Aracaju. Valeu, Rafa. A missão não pode parar e a gente permanece unido, né? Afinal de contas, somos comunidade, essa é a riqueza de ser comunidade, né? Nós permanecemos com o nosso elo firme através de um carisma que nós recebemos e é por isso que, independente de onde estivermos, nós queremos continuar a nossa missão. E o Revolução Jesus não para e o que nós temos preparado e reservado para hoje? Afinal de contas, estamos ainda no clima aí celebrativo dos Dias dos Pais e a gente pensou numa pauta super interessante. Decadência paterna. Nossa, Thiago, meio trágico, né, falar sobre isso, decadência. Pois é, vamos analisar um pouquinho e entender, será que de fato nós estamos num cenário de decadência da figura paterna? Eu não vou estar aqui sozinho, é claro, e já vou receber os convidados que vão nos ajudar a refletir, a analisar, porque você que acompanha o Revolução Jesus já sabe que aqui a gente gosta de aprofundar, abrir para reflexão e juntos concluirmos algumas coisas que são importantes, tendo uma análise do contexto atual que nós estamos vivendo, mas claro, sempre sob uma ótica cristã. E é por isso que eu quero receber aqui essa dupla hoje, que também já é conhecidíssima aqui no Revolução Jesus, várias vezes presente. Vamos lá, a porta parece que trancou, mas eu abri. Ivana Brandão, bem-vinda! Que bom recebê-la. E Daniel Machado também, figurinha carimbada aqui no Revolução. Bem-vindos, por favor. Pode chegar aqui no nosso sofá, o microfone já está aí aguardando vocês. Que bom, vou começar com as damas. Obrigado por ter aceito mais uma vez nosso convite, Ivana. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Já digo que eu saio sempre frustrada do Revolução verdade. Jesus, porque tudo passa muito rápido, mas vamos lá, né? Vamos tentar hoje se aprofundar sobre mais um assunto. E é uma alegria estar aqui com o Daniel também, uma irmã que eu admiro bastante. E vamos lá. Vamos lá, né? Frustrado, gente, porque realmente o assunto é tão bom, mas o tempo é tão curto que acaba ficando aquele gostinho de quero mais. O Daniel também está acostumado já, né, com esse lance, já, né, Daniel? Eu sempre saio daqui e falo assim, eu poderia ter falado aquilo e não falei. Ó, mas vamos aproveitar ao máximo aqui, mas obrigado por ter aceito mais uma vez nosso convite. Eu que agradeço novamente estar aqui, é sempre uma alegria. Tá. E já começa aí com você, Daniel, que está com o microfone, claro, e a Ivana trazendo toda essa concepção. Vamos entender primeiramente, né, o conceito da figura paterna, né? Quem é o pai? Né? O que caracteriza um pai e qual a importância dessa figura na vida do ser humano?
O pai, desde quando acho que o homem é homem, desde a humanidade, o pai sempre foi uma figura individual, mas coletiva, né? O pai, ele tem todo um simbolismo, né, do ponto de vista individual e coletivo. Então, se você perguntar para uma pessoa assim, né, quem é seu pai? Você fala assim, o meu pai é meu herói, né? Meu pai, ele é sempre uma referência grandiosa, não é? Do ponto de vista da psicologia, o pai, ele é uma função, então ele tem o pai simbólico, mas tem o pai real. E esses dois, eles se encontram, né? Então, como função e como simbolismo dentro da psicologia, o pai é aquele que atua cortando um pouco, vamos dizer assim, essa relação dual entre mãe e filho, principalmente ali nos primeiros momentos de vida, não é? Então, o pai é aquele que ele chega de fora. Tem um autor que eu gosto muito que ele diz assim: a criança, ela nunca esteve ligado ao pai fisicamente, né? A criança, ela vem fisicamente, materialmente, vem da mãe. Então, a mãe é a primeira pessoa com que a criança ama no plano material. E o pai é a primeira pessoa com que a criança ama no plano espiritual, porque o pai é esse que vem de fora e ele se coloca como esse terceiro na relação. Então, a partir daí, a gente tem essa tríade, né? Eu diria que até com uma tríade perfeita, inclusive quando a gente fala de família, a gente sempre fala dessa tríade, né? Que forma a estrutura psíquica de uma criança. Então, não é só a mãe. Mãe e pai é uma estrutura psíquica dentro de nós. Então, esse pai, ele vai ter uma função dentro dessa estrutura, que é o quê? O pai é aquele que nomeia a realidade. O pai, ele é o representante da lei, da ordem, né? Do conceito. O pai é o representante do mundo externo. Eu gosto muito daquela imagem do pai ensinando o filho a andar de bicicleta sem a rodinha. Sim, né? Sim. Que o pai pega aqui e ele vai guiando até levar, empurrar e deixar com que a criança se equilibre. Então, um pouco, essa a gente fala de função, mas fala de missão também, né? Bonito. O pai é aquele que pega, vai dar o equilíbrio, mas ele é também aquele que solta, né? Ele fala assim, vai ganhar o mundo, né? Uau, uau. Vamos lá, vamos pedir para uma mãe aqui agora, né? Tanto, né, Ivana, claro, né, a partir da visão que a igreja tem sobre a paternidade, né, pra gente é importante explorar, mas também, claro, aquilo que é experiencial. Você é uma mãe que vê um pai atuante, né? Verdade. O pai dos seus filhos. Como conceituar aí também a partir dessa visão, até espiritual, enfim, da paternidade? Quando eu vou falar de paternidade, eu vou tocar naquilo que João Paulo II fala de maternidade. Para a gente entender, porque quando ele fala de maternidade, ele também fala de paternidade. Ele falou assim, que a mulher, ela vai chegar no ápice da feminilidade dela quando ela se torna mãe. Isso não só quando ela vai se tornar mãe, fisicamente, ela vai gerar, mas a alma da mulher foi feita para se tornar mãe. E fazendo um paralelo, a alma do homem também foi feita para ser pai. Ele foi feito para fazer isso que o Daniel falou. E eu digo muito mais, a gente discutia antes, né? Se na psicologia se diz em relação à função, a gente pode dizer dessa questão identitária, vocacional de todo homem. Todo homem, ele vai chegar no ápice da masculinidade dele sendo pai. E o pai é aquele que gera, dá nome, né? A gente não pode esquecer que na Bíblia é o pai que dava o nome. Tem a história do nome de Jesus. Foi a José que foi confiado o nome de Jesus. Foi a Zacarias que confirmou o nome do menino. Ele será chamado João. É o pai que coloca a criança, como o Daniel disse, nessa realidade que ele não saiu do nada. Sim. Ele é ancorado numa história familiar. A gente não sai do nada. Sim. Hoje a gente vive muitas vezes situações que a gente acha que a gente surgiu, entendeu? É o pai que faz isso, né? O pai nomeia, o pai também gera de uma certa forma, de uma forma diferente da mulher, né? O pai é aquele que protege. O quanto isso é importante. E quando nós não temos um pai protetor, quanto que isso faz falta, né? E o pai é aquele que educa também, não é só uma função materna, é uma função paterna. E como o Daniel disse, é aquele que dá a lei, né? Sim.
E é bonito isso, é muito bonito. Olha, gente, já estou sentindo a frustração também com vocês, que o tempo vai ser curto, porque já a gente vai ter que chamar o intervalo aqui do primeiro bloco. Mas deixa eu fazer o seguinte, ó. Antes da gente ir pro intervalo, eu quero te instigar, porque é justo que hoje nós continuemos a homenagear nossos pais. Com certeza, você que teve a oportunidade, né, tendo seu pai presente, ou se não está mais presente aqui fisicamente, mas de lembrar do seu pai, de honrar o seu pai, vamos fazer isso publicamente? A gente lançou um card lá no @RevoluçãoJesus, homenageie o seu pai. Então vai lá, deixe nos comentários uma homenagem para o seu pai, e aqueles que homenagearem seu pai vão estar concorrendo a esse livro aqui, ó, da Canção Nova, do Ederson, A Paternidade de São José, tá bom? A gente vai sortear esse livro para aqueles que interagirem com a gente no @RevoluçãoJesus, deixando lá nos comentários uma homenagem ao seu pai, e a gente vai fazer questão de ler aqui, tá bom? O intervalo é rapidinho e a gente volta já já. É muito bom saber que você está aí ligadinho com a gente em mais um programa Revolução Jesus, exibido todas as segundas-feiras ao vivo, com reprise às sextas-feiras. E a gente não quer parar, a gente quer continuar. Quero também aqui salientar para você que o Revolução Jesus, mais do que um programa, ele é uma missão. Então, vários missionários durante todo o ano estão aí realizando a missão do Revolução Jesus pelo país e além Brasil. E se você quiser levar a missão do Revolução Jesus, basta você mandar um e-mail para eventos.externos@cançãonova.com, eventos.externos@cançãonova.com, para você solicitar aí missionários da Canção Nova para realizar aí um aprofundamento radical. E em janeiro do ano que vem, segundo final de semana, tem acampamento Revolução Jesus aqui, já estou avisando com bastante antecedência para você se preparar e estar vivenciando com a gente essa experiência incrível, que inclusive já a gente vai trazer para você também o tema do Revolução Jesus 2024. E o tema do programa de hoje, que nós já estamos discutindo aqui com o Daniel e a Ivana, é sobre decadência paterna. Já vamos falar diretamente sobre isso no primeiro bloco. A gente conceituou aqui um pouquinho a questão da paternidade também, né? Da influência paterna. Mas antes de falar propriamente do tema decadência paterna, o que a influência paterna realiza na vida do ser humano e a ausência dela pode causar? Claro, são hipóteses, né? Mas se nós falamos da importância, conceituamos, o que a ausência pode causar na vida de alguém que não teve, por N situações, a oportunidade ou uma experiência positiva com o seu pai? Eu gosto sempre de falar, Tiago, assim, não existe uma síndrome da ausência paterna, né? O que significa isso? Então, todas as pessoas que não tiveram o pai presente vão ter esses tipos de, entre aspas, sintomas, né? Porque, de certa forma, existem outras questões, por exemplo, o ambiente. Muitas vezes a pessoa não teve o pai presente, mas teve ali um avô, um tio, não é? Ou a própria mãe que esteve ali presente, fez uma jornada dupla. Essa pessoa, de certa forma, claro, ela sofreu, ela teve seus prejuízos, né, vamos dizer assim, por causa dessa ausência paterna, mas é uma sobrevivente, né? E outra que teve ausência paterna, então cada um acho que responde de forma individual. Mas agora existem dados, tá? Existiu, por exemplo, uma ONG nos Estados Unidos, chamada Iniciativa Paterna, que ela elenca que quase todos os problemas sociais da América, a gente poderia também colocar aqui da América do Sul, estão relacionados com a ausência paterna. Uau. Então, por exemplo, jovens que não têm a presença do pai em casa e que ele tem um contexto socioeconômico baixo, ele tem 5 vezes mais chance de ir para a criminalidade. Não é? Então, obesidade, jovens adolescentes que não têm o pai presente, eles são 2 vezes mais propensos à gravidez precoce. Então, existem várias questões sociais que estão diretamente ligados a essa questão da ausência paterna. São dados científicos. Dados científicos. Então, por exemplo, em 2016, se eu não me engano, teve uma pesquisa do Ministério Público, acho que do Estado de São Paulo, com jovens infratores, né, o que a gente chama de Fundação Casa. Então, 1.500 jovens infratores. Desses 1.500 jovens, quase 80% não tinham um pai presente. Se a gente for pegar a população carcerária, a grande maioria ali também, a ausência paterna. Então, se a gente está falando que o pai, eu estou colocando uma das, tá? Sim. Então, se a gente está falando aqui que o pai, ele é esse representante da lei, da ordem, o pai é aquele que dá contorno, não é? Limites. Então, se falta o pai, obviamente que você, né, essa pessoa, dependendo, se não teve alguém para fazer também um pouco dessa função, ela vai ser uma pessoa esparramada, o que a gente chama, né? Às vezes insegura,
Uma das grandes questões, por exemplo, da ausência paterna, tanto em homens quanto em mulheres, é a questão da baixa autoestima, não é? Então, atendendo pessoas, a gente percebe isso. Pessoas com dificuldade de enfrentar o mundo, de se colocar no mundo, né? Então, aquela insegurança interna, né? Parece que a pessoa tem um vazio e ela não consegue enfrentar os desafios da vida, porque faltou essa presença forte, esse chão forte ali, entende? Que é próprio da figura paterna. Ô, Ivana, é interessante isso, você pode acrescentar se você também tiver algo, mas eu quero pegar um link disso que o Daniel trouxe, porque, claro, aqui a gente está pegando várias perspectivas, né? Aquilo que é a partir da abordagem psicológica, espiritual, enfim, humana, em todos os aspectos. Mas se a gente entende, olhando, né, por essa concepção do que é o ser paterno, da influência, né, mesmo que a pessoa não tenha tido pai, mas uma figura que represente, vai também fazer esse papel, nós vemos a partir de um dado de criação que, né, Deus pensou nas peças que vão se encaixando e que vão afetando o desenvolvimento do ser humano, né? A gente pode, com uma visão agora até mesmo espiritual, perceber que o mal que quer distorcer todas as coisas também quer desvalorizar a figura paterna, né? Quer também desvalorizar aquilo que é a figura do próprio homem na paternidade para afetar o desenvolvimento do ser humano, porque as coisas estão interligadas, né? Como disse o Daniel, não é um cálculo matemático, né? Ah, eu não tive a presença paterna, vai ser igual a isso. Não, cada pessoa reage de uma forma, existe um contexto ao qual ela está inserido, mas tendo uma visão também do âmbito espiritual. Você acredita que existe sim também uma influência de descaracterização dessa figura, porque isso afeta diretamente o ser humano, o seu desenvolvimento, consequentemente também a sua dignidade, enfim? Então, a gente não pode esquecer que existe uma luta que já é anunciada lá em Gênesis 3, né? Que é essa raiva do diabo e, tendo raiva de Deus, ele ataca a criação. Então, esses dias eu vi um post bem interessante que era assim: o diabo não gosta de sexo, não é porque ele gosta muito, ele não gosta de sexo e por isso ataca onde é aquilo que João Paulo II trabalhou muito, né? É nessa união entre homem e mulher e nesse gera outra vida, é que também a gente pode dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus, porque é na relação. Então, nessa relação de masculinidade, feminilidade, que gera uma criança, essa tríade que o Daniel falou no primeiro bloco, que é aqui na Terra um sinal do que acontece do céu, lógico, sem dúvida, vão ser não só a figura paterna, mas a figura paterna, materna e a figura do filho, que sempre vão ser atacadas. Por quê? Porque a família, essas três figuras marcam, representam aqui na Terra, e Deus quis que fosse assim, e Deus pensou que fosse assim, que fosse algo que mostrasse do que acontece no céu. Então, uma família, um pai, quando a gente pensa em pai, né, a gente pensa em quem? Lógico, que é em Deus. Né? Deus se revelou como pai. Né? A gente diz que faz parte da ontologia do ser de Deus. Não é só... Deus não é um ser, uma onipotência longe. Ele se mostrou como pai. Né? E ele quis marcar no homem, na masculinidade e na paternidade. A oração que Jesus ensina, né? Pai nosso, ele é nosso pai, né? Dele. O próprio Cristo, né? O próprio Jesus, quando ele se revelou, ele falou várias vezes, né? Quando o Felipe falou, mostra-nos o Pai, né? E ele falou assim, né? Quem me vê o Pai, né? Eu e o Pai somos um. Então, é bonito porque Jesus, ele revelou o rosto do Pai, a forma do Pai amar. Né? Quando a gente vê a questão do filho pródigo, né? Que a gente vê o pai pródigo, na verdade, né? Jesus revelou ali, né? A imagem do Pai. Como que deve ser, como que o Pai é acolhedor. Então, é interessante ver isso, né? Que nessa dignidade, a paternidade humana, na verdade, o catecismo vai dizer, né? Que ela tem uma fonte, que é a paternidade divina. Efésios diz, né? Eu me dobro diante do Pai, fonte de toda a paternidade. Então, assim, né? E João Paulo II, visitando Denver em 93, uma das primeiras JMJs, ele falou que existe um plano científico e ideológico programado. A palavra de João Paulo II vai no discurso lá em Denver, não é? E ele falou, programado para destruir as famílias e nas figuras paternas e maternas. Então, já pegando esse gancho, agora a gente entra
na temática, né, falando sobre a decadência. É uma palavra forte, né? A gente pode colocar até aqui entre aspas, ela pode ser exagerada e vocês podem até discordar dela. Mas existe então, portanto, um investimento para que haja uma decadência paterna. Eu digo isso em vários aspectos, não só daqueles que estão investindo contra, porque querem a destruição da família, mas também hoje de olhar para muitos jovens e ouvindo jovens, você percebe que para muitos hoje, eles já não veem a paternidade com nobreza, não veem a paternidade com bons olhos. Muitos até mesmo tendo aversão a isso. Não, eu não quero ser pai, né? Eu não quero, tipo... E, de certa forma, né, é uma negação da sua Constituição como capacidade, não que, quem sabe, todos vão ter essa oportunidade, mas negar algo da sua identidade, né, mesmo que vá viver isso em outra dimensão, enfim. O que nós podemos falar sobre isso? Há, de fato, instaurada essa decadência, não generalizando, é claro, mas isso na sociedade, a gente consegue perceber isso? Eu percebo que a palavra hoje que define a experiência com o pai é conflito. Né? Por quê? Porque eu consigo perceber que existem avanços. Então, por exemplo, hoje nós temos pais, e eu conheço vários, e tem movimentos, inclusive, na sociedade, às vezes nem ligados à igreja e tal, mas que estão querendo resgatar a imagem de um pai. Por exemplo, a imagem do pai afetivo, a imagem do pai que cuida. Então, há 50 anos, era muito difícil você olhar um pai empurrando um carrinho de bebê na praça, você com o pai dando de mamar. Era uma coisa assim mais difícil, culturalmente falando. Hoje você vê que existem, de fato, homens comprometidos com os cuidados, né, assumindo. Mas eu conversava com a Ivana aqui, que de um outro lado, a gente tem uma epidemia da ausência paterna. Historicamente, nós tivemos duas grandes questões da paternidade. A primeira na Revolução Industrial, né? Porque até então você tinha o pai ali que ensinava, que transmitia, era tradição. Você tinha uma tradição que era transmitida no seio da família. O pai, por exemplo, que transmitia um ofício para os filhos, né? Então, geralmente carpintaria ou no campo, né? E aí a Revolução Industrial veio e tirou esse pai e colocou dentro das indústrias com 18, 20 horas de trabalho. Depois tirou a mãe também, né? E os filhos, inclusive, ficavam nas ruas, né? O próprio carisma salesiano, né? Dom Bosco ia recolhendo esses jovens ali, né? E nasceu o oratório. Depois vieram as grandes guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que você teve um exército de órfãos. Mas por quê? Porque os pais morreram no campo de batalha. Mas hoje a gente tem uma epidemia da ausência paterna, mas com os pais vivos. Uau, isso é forte. Né? Então, são pais que não assumem os filhos. Eles são genitores, mas não são pais. Por exemplo, um dado, tá? No Brasil, hoje, nós temos 5 milhões de crianças que sequer têm o nome do pai na certidão de nascimento. Uau. E 11 milhões, praticamente, de lares, de famílias que são conduzidas por mulheres, que não têm uma presença efetiva do pai. A grande maioria, claro, dentre isso aqui tem os pais que às vezes faleceu, mas a grande maioria são pais que não assumiram a sua identidade, a sua missão. E aí a gente pode falar também mais para frente, vou deixar a Ivana falar, que tem muito a ver também com essa questão. A crise da paternidade também gera a crise no masculino. Né? Que aí é uma coisa que, por isso que esse jovem olha, não vê referência e fala, você pai para quê? E é interessante que se a gente olhar, a gente discutia antes também um pouquinho, essa situação da paternidade, ela é tão velha quanto a nossa pré-história. A pré-história do homem, né? Vamos pegar lá Gênesis 4. Qual é o primeiro pecado? É morte entre o primeiro fruto do pecado, vamos dizer assim, né? O primeiro ato é a morte entre os irmãos. Mas é interessante, se você pegar o texto bíblico, Eva, ela faz nascer Caim e Abel, e a gente não vê mais Adão. A gente não vê o pai. Se você for um pouquinho mais para frente, quando você vê a geração de Moisés e a crise identitária de Moisés, ele foi um menino criado em 3 famílias, com um pai tirano, porque o faraó era um pai tirano. Ele não teve o pai, porque a gente não ouve falar do pai na geração de Moisés. E depois ele recebe a identidade de um pai, de um sogro, que o insere dentro de uma família. Lembra que a gente falou que o pai é aquele que coloca na linhagem, né? Jétro fez isso com Moisés.
A partir daquele momento, Moisés consegue acessar um pouquinho da identidade dele. E ele vai, de fato, conhecer quem ele é diante do pai da sarça ardente. Ali que Moisés vai assumir e conhecer a identidade dele. Se a gente pegar mais uma outra história bíblica, quer ver outra história do pai que não assumiu a educação dos filhos? A história de José, do Egito. Que o pai, ele era o preferidinho. Só que ele tinha mais um tanto. Ele tinha mais 10. Sim. Entende? Então, não soube colocar o menino, não soube dar lei para o menino, não soube também valorizar os outros. Então, a paternidade e só que, aí a gente troca aquela palavrinha da Simone de Beauvoir, né? O pai não nasce pronto. O pai é gerado, e ele é gerado com a criança. E ele é gerado na transmissão também que vem de outros homens. Então, hoje a gente tem uma crise e um conflito também de transmissão. A gente fala do conflito da crise da tradição. Não é? Entende? Então, assim, essa crise de que eu não consigo transmitir para o outro, eu corto essa transmissão. Que é, de fato, como quando entrou aí, o homem é a medida dele. Então, eu sou a minha medida, então eu faço como eu quero, eu levo a minha vida como eu quero. E aí entra. Uau, já vou deixar aqui, que eu sempre gosto, antes de entrar para o próximo intervalo aqui, uma pergunta no ar para você ficar bem instigado e ficar ligadinho, porque o intervalo é rápido, a gente já volta, né? Agora, aqueles que agora nos acompanham e podem perceber algumas consequências na sua vida pessoal, pela ausência do seu pai, ou até mesmo esse não desejo de ser pai, né? Ou ter uma marca até mesmo muito negativa sobre o seu pai. O que eu faço com tudo isso? Que luzes a gente pode trazer sobre essas realidades presentes? Essa pergunta fica no ar, porque eles vão responder no próximo bloco. Você aproveita o intervalo para continuar entrando ali no @Revolução Jesus e deixando nos comentários uma homenagem para o seu pai, que no próximo bloco a gente vai estar sorteando um livro, tá bom? É rapidinho, a gente já volta. Eu vou direto aqui, gente, na volta agora desse intervalo, para os comentários de pessoas que estão homenageando os seus pais. Afinal de contas, estamos falando sobre paternidade. Olha só o que Larissa disse aqui. Meu pai me ensina todos os dias através do seu cuidado. Me ensina inclusive com as nossas diferenças. Agradeço a Deus por escolher para ser meu pai aqui na terra. Te amo, pai. A Su também disse, pai Walter, que saudades. Você foi meu grande mestre. É um exemplo de generosidade e comprometimento com a família e o bem comum. Foi e é uma grande inspiração para mim. Muitas homenagens aqui, também da Célia, fazendo homenagem para o seu pai. Pai, saudades. A Adriana, pai, meu exemplo, meu porto seguro. A Nazaré também deixa aqui a sua homenagem. Não conheci meu pai biológico, pois faleceu quando tinha 6 meses de nascida, mas tive um tio a quem considerava como pai. Olha que bonito. Então, um abraço aí para todo mundo. Carol, obrigado pela sua participação. A Luciene também aqui deixou o seu comentário. A Suzy, o programa está maravilhoso. Quando se fala de pai, me lembro logo de São José, exemplo de pai. Muito boa referência aqui. A Camila, pai, desde bem pequena me assumiu como filho e me deu dignidade. Aqui também deixou uma declaração aqui para o seu pai. Então, muito obrigado a todo mundo que está interagindo aqui. Trago um último comentário. Luciano, esse pai, homem bom, trabalhador, vezes por perto, de quando afastado. Fez um poema aqui, na verdade, para o seu pai, né? O meu pai, volte correndo, seu filho aqui te chama. Então, muito bom. Se você quer ver todos os comentários aqui, é só você entrar no @Revolução Jesus e daqui a pouquinho a gente vai estar citando aqui, ou melhor, sorteando o livro Paternidade São José, né? Citar eu já citei e agora que vai sortear daqui a pouco. Mas olha só, esse tema ele é muito instigante, né? E aqui no Revolução Jesus é claro que a gente não vai ter muito tempo para aprofundar mais, mas Daniel, eu quero que você fale aqui de uma dica, de algo que já está rolando e ainda dá tempo de um curso online sobre paternidade, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, pensando justamente no resgate, não é, dessa figura paterna, mas também ajudar muitos homens, não é, a viver bem profundamente a sua paternidade, a Canção Nova está lançando um curso, né, online, chama O Pai Forte Forma Filhos Fortes. Então, você acessa lá aprofundamentos.cançãonova.com, você vai
acessar, você vai perceber lá que é um curso totalmente online. Então, assim, você fez a sua inscrição, adquiriu o curso, esse curso vai ficar por 1 ano, tá? É um curso gravado numa plataforma, então não é um curso ao vivo, você vai poder acessar quando você quiser, assistir às aulas. Então, quem está nesse curso, Thiago? O padre José Eduardo, que ele vai falar um pouco dessa questão, né, da paternidade de Deus, de uma forma bem aprofundada. Aí eu vou fazer 3 módulos falando dessa questão psicológica, né, do pai. Professor Felipe, Alexandre Roseni, a psicóloga Aline Rodrigues, também da comunidade Canção Nova, o Lúcio Domício. Então, assim, várias pessoas falando de paternidade. Então, são aulas profundas, é um curso muito completo sobre paternidade, então vale a pena para você que é pai, mas para você também que é mãe, que quer entender um pouco essa paternidade, que quer presentear o seu esposo, vai fazer um bem enorme para sua família. Ó, tô vendo um balãozinho na cabeça da Ivana, acho que ela tá pedindo um acesso desse curso aí, ela vai querer, eu acho, ó. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, né? E é bacana com essas várias participações, são várias perspectivas, né? Exato. Que vai se dando também sobre a paternidade. Qual que é mesmo o site? Relembrei? aprofundamentos.cançãonova.com. Perfeito, ó, segue aí essa dica. Eu deixei a pergunta aqui no ar, recapitulo ela para os nossos convidados responder. O que dizer, que luzes trazer sobre essa realidade, né? Eu tenho uma dificuldade com a figura paterna, ou percebo marcas profundas dessa ausência, administrar isso, ou até mesmo para o jovem que está nos acompanhando e que não vislumbra a possibilidade de ser pai, né? E não sabe por quê. Que orientação, que luzes a gente poderia lançar sobre essa realidade, né? Eu gostei muito quando o Daniel falou que a gente evidenciou algumas coisas, mas a pessoa é livre diante da história dela. Isso é muito importante. A pessoa é livre diante da história dela. Então, a gente não pode se determinar. Eu não tive pai, então eu vou ser fadada ou vou ser fadado. Lógico, existe, né? Para alguns, para outros, coisas pontuais. Aí eu diria, primeiro, se você você percebe que a dor é profunda, né? Que é uma coisa que você não consegue sair sozinho, procure alguém para te ajudar. Um bom psicólogo, né? Alguém que possa caminhar com você e te ajudar, né? A trabalhar essas feridas. Eu diria também assim que eu posso dar um testemunho? Claro, por favor, fica à vontade. Porque eu não sou psicóloga como Daniel, mas eu tive um pai muito ausente, efetivamente, não afetivamente, efetivamente por causa da bebida. Então, ele não foi o provedor da casa, ele não foi o homem sólido, porque a bebida faz essa imagem paterna ser quase gasosa. Não somente líquida, mas gasosa, né? Então, assim, eu sou ainda, porque eu acho que é uma ferida que vai estar aí. Eu só tenho que... A marca fica, né? É a minha chaga, né? Mas, assim, insegura, medrosa, né? E tantas outras. Só que a minha escolha de vida, de entrega, de doação, o meu estado de vida assumido, vivido, a descoberta da maternidade e, sobretudo, a minha relação com o meu marido, que dá o meu contorno afetivo hoje. Hoje eu não posso pedir o contorno afetivo para o meu pai. Ele é meu pai, que não está mais nem aqui, já está no céu, né? Mas eu não poderia nem pedir mais como adulto o contorno afetivo a ele. Agora, teve um momento que eu falei assim, agora é minha hora de ser filha. Né, de cuidar dele, principalmente porque ele morreu com câncer no pulmão. Então, assim, e aceitar essas condições. Não tem como. A gente aceita. Aceitar. É a minha história, não tem como eu mudar. Não tem como eu, adulto, agora voltar para trás e mudar as coisas. Eu aceito e agora um sentido novo a isso. Né? Como eu posso dar um sentido novo a isso? A essa falta. Lógico, existe feridas mais profundas, que, de fato, aí você precisa de um bom psicólogo, você precisa de um diretor espiritual, uma experiência espiritual também, né?
como a gente tem um bom psicólogo aqui, então vamos deixar que ele também nos eu também ajude aqui, dando acho. algumas luzes, Olha, né? Existem vários autores, né, dentro da psicologia que falam da ferida do pai. A ausência do pai deixa feridas, não é? E às vezes não é nem a ausência física, como você colocou. É o pai que é alcoólatra, é o pai que é um pai disfuncional, que é um pai violento, que bate, que agride a mãe. Então, assim, tem muita gente que tem raiva do pai. Então, falar a palavra pai é pensar nesse, entende? É sinônimo de raiva, de ódio. Por quê? Porque esse pai, ele foi um pai, quando a gente chama um pai tirano, não é? E ao mesmo tempo tem esse pai gasoso que você falou, né? Que é um pai que às vezes está ali, mas ele está voando, né? Está flutuando, não é efetivo, não é no chão. De qualquer forma, nós precisamos encarar esse pai dentro de nós. Nós precisamos entrar em contato com essa ferida e ressignificar essa ferida. E aí, como a Ivana falou, muitas vezes para ressignificar essa ferida, sozinho você não vai conseguir. Você vai precisar de uma ajuda profissional, você vai precisar de uma ajuda espiritual, né? Você vai precisar de alguém que te acompanhe nessa jornada. Pode ser que a sua jornada em relação à ferida paterna seja uma jornada de perdão, né? Seja uma jornada de reconciliação. Você vai conseguir perdoar de imediato seu pai, passar uma borracha, fingir que nada aconteceu? Não é mágica, né? Não é mágica. Na maioria das vezes, não. Então, é por isso que, no processo de cura interior, você vai precisar de um tempo, essa é a palavra, de uma jornada de reconciliação, de reestruturação dessa figura paterna dentro de você. Pode ser que nessa jornada você encontre outras figuras simbólicas que te ajudem a ressignificar. Por exemplo, a imagem de um sacerdote, porque todo padre é um pai, não é? Então pode ser que você encontre aí um padre, um sacerdote que te acompanhe e que ajude você a ressignificar essa imagem do pai. E aí, trazendo para um lado espiritual, a gente precisa nos abrir a esse amor do pai. Porque ele, como pai, ele sabe o que é o amor do pai e esse amor do pai pode nos curar, né? Então, é essa ferida do pai, entrar em contato com essa ferida, pode ser ódio, pode ser ausência, pode ser desejo, né? Muitas vezes essa ferida paterna, a gente fica procurando, né, nas nossas carências, preencher essa ausência paterna. Então, de qualquer forma, você precisa entrar em contato com essa figura dentro de você, seja pela presença, seja pela ausência. E interessante isso que o Daniel falou, a gente não pode deixar de acreditar. Eu lembro uma vez tendo uma aula de paternidade e a gente conversava com o compadre dessas feridas, porque existem essas coisas que falam, mas existem casos graves, situações gravíssimas. Por exemplo, casos de abuso, sim, não é? Sim. Coisas graves. Gravíssimas. E que, de fato, é uma jornada enorme, né? E a gente questionava o padre, como se faz? Né? E o padre falava assim, não existe ferida profunda que não possa ser curada, aqui a gente vai trabalhar isso mais, como aquele embrião que se encontra com aquele que o teceu no ventre materno. Então, o padre falava assim, caminhar com a pessoa até nesse momento ímpar, onde, vamos dizer assim, não existia mais ninguém, é a criança e Deus. Tu me tecestes no ventre materno. E, de fato, né, uma experiência com essa paternidade do pai, ela é capaz de reerguer pessoas. Reerguer pessoas. A experiência do amor de Deus, essa experiência que aquele embrião, né, do Salmo 139, 138 fez. Eu estava escondido e tu me vistes. Né? E o padre falava assim, olha, eu já tratei, já caminhei, já fiz jornada com situações complicadíssimas. Mas esse encontro com esse pai, com letra maiúscula, com esse amor de A maiúsculo, faz muita coisa. É um processo, né? É identificar, é encarar, né? Não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Mas que tem que começar, né? Para poder... Não tem outra forma, né? A gente tem que entrar em contato com a dor, né? Porque a dor, ela transforma também. Quantas pessoas a gente vê que quando entrou em contato com a dor,
entrar em contato com essa dor profunda nos tira do lugar da criança ferida e nos faz olhar o pai com o olhar do adulto. Uau. Entende? Então, isso é ressignificar, porque às vezes ali dentro tem essa criança ferida, e às vezes muito ferida. E quem não é, né? E Em quem menor não ou é? maior intensidade. Exatamente. Todos nós. Né? Todos nós temos. Aqui, ó, né? um pai e uma mãe. A gente não faz tudo certo. Eu sei que constantemente eu provoco feridas, né? Naqueles que eu não querer, gostaria, querendo, sem né? querer. E assim, e com uma capacidade de entendimento que meus pais não tiveram, né? Mas por quê? Porque a nossa paternidade, a nossa maternidade é limitada. É limitada. E posso dizer uma coisa? Sim, vamos lá. Só Põe pra a gente- cereja do bolo agora, põe a cereja aí, ó. A nossa sociedade hoje, atualmente, coletivamente, nós estamos no lugar da criança ferida em relação ao pai. Nós ainda não Sociedade. fizemos. É a sociedade. Sociedade. Então, por exemplo, você vê ideologicamente, né, os movimentos ideológicos que atacam, né, a figura paterna. Né? A gente vê todo um discurso, por exemplo, contra o patriarcado, lógico, tem coisas de fato de machismo, de coisas que vieram mesmo que a gente precisa, né, fazer essa divisão, deixar o que é ruim e tal. Mas a sensação que eu tenho é que estão querendo jogar tudo fora hoje. Estão jogando a criança com a água suja fora, entendeu? Nós não precisamos de menos pai. Nós precisamos de mais pais. Nós precisamos de pais curados. Só que coletivamente a sociedade hoje ela está infantilizada, olhando esse pai com esse ódio, com essa raiva, entendeu? Aquela criança ferida. Nós não fizemos ainda essa mudança e olharmos o pai com o olhar do adulto. Durmamos ou acordemos com esse barulho, né? Porque de fato, né? Ivana, o número de 1 a 23, vamos ver quem vai levar aqui o nosso livro. Enquanto você pensa aqui, eu já vou abrindo. Pra gente Dia 6. Dia que meu pai nasceu. Ah, uau, 2. E quem leva aqui o livro é, ó, a Márcia. Prof, meu pai nos ensinou e continua ensinando com o seu exemplo de honestidade, amigo, valorizar o ser e não o ter. Pai Nosso. Pilar. Pilar deve ser o nome do pai, né? Acredito eu. Não, Pai Nosso, Pilar. Pai Nosso Pilar. Pai Nosso Pilar. Eu referenciei o Pai Nosso, falei Pai Nosso, não. Pai Nosso Pilar. Valeu, então quem recebe aqui vai receber o livro, já está aqui. Obrigado pela sua participação, viu, Márcia? Depois a produção vai entrar em contato com você, tá ok? E quero agradecer aqui, Ivana, Daniel. A frustração foi um pouquinho menor, a gente deixou falar bastante, né? Hoje a gente falou um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Mas quem sabe na próxima a gente vai chamar em outros programas, inclusive, né? Aquilo que o Daniel trouxe, quem sabe um link de falar mais sobre masculinidade, né? Então, tem muita coisa para ser falado e o programa Revolução Jesus quer sempre ajudar você a abrir essas abas de discussão para que a gente possa aprofundar e não ficar em águas rasas, né? Muita gente acaba comprando várias concepções por ficar na superfície e não aprofundando, né? Como essa análise que o Daniel acabou de fazer no final, falando sobre a postura da sociedade hoje em relação a tantas realidades, né? Mas obrigado, viu, Daniel? Eu que agradeço. Sempre bom estar aqui falando, aprofundando esses Volte temas. sempre gosto de dizer, vocês dois já têm a chave da porta que nunca está trancada. Ivana, obrigado. Eu que agradeço, prazer estar com você, Thiago, também com o Daniel e com todo mundo que está em casa. A gente partilhando um pouquinho sobre essa riqueza que é pai. Pai, né? A paternidade. E obrigado a você que esteve aqui com a gente. Fique ligadinho na nossa programação Revolução Jesus todas as segundas-feiras, com reprise na sexta-feira. E semana que vem, outras temáticas, um programa pensado para você. Valeu, até a próxima.